eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho falado nos últimos cultos, basicamente todas as vezes, sobre construir relacionamentos fortes. E uma das coisas que tem me motivado a abordar logo de início é o fortalecimento da individualidade. A capacidade que as pessoas têm de estabelecer um domínio próprio, um controle de suas emoções, se tornar o máximo possível senhor delas e não escravo dessas emoções. Habilidosos para, no máximo e no ápice de provocação, controlar, certo? Suas emoções, para filtrar aquilo que sai de sua boca, evitar o máximo possível reagir e sempre responder. A diferença entre uma reação e uma resposta é apenas o autocontrole. Pessoas que reagem sem filtro. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já fez. Quando você vê, já aconteceu. O que é isso? Isso é a falta de controle, de domínio, de governo. Estou falando disso desde que falei sobre Sol e Lua em Gênesis, logo no início da criação. Mas hoje eu parei para olhar a vida de José um pouco mais de perto. E dá pelo menos para pregar só nessa temática de fortalecer o autocontrole, pelo menos umas 10 ou 15 mensagens sobre este moço. Mas eu queria fazer uma reflexão com você bem superficial hoje. Gênesis 37, versículo 2. Coloca para mim, por favor. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós temos algumas informações muito importantes nesse texto acerca desse personagem bíblico, um dos grandes homens da Bíblia num todo, mas principalmente no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. José é um cara extraordinário. Nesse versículo aqui, nós temos diversas informações. A primeira é quando a história dele entra em cena. Quando as coisas começam a acontecer na vida de José. É muito precoce, é muito cedo. Quando nós olhamos a cultura cuja qual ele está inserido, um homem se tornando, e tomando a maioridade, numa idade mais avançada, ok? Nós vemos que aos 17 anos de idade, as coisas começam a acontecer na vida deste rapaz. 17 anos, ele já tem por profissão o pastorado. Ele é pastor de ovelhas. É importante observarmos que nessa ocasião, ele é o filho mais novo. Ele está ao lado das referências. Seus irmãos, todos mais velhos, encabeçados por Rúben, certo? Que é o primogênito de Jacó. É importante entendermos que José já nasce num ambiente estabelecido. E ele não é muito bom. Nós vemos esse texto terminar que há uma má fama, há um comportamento incorreto. Esses rapazes não seguem as instruções, eles não cumprem os protocolos estabelecidos por seu pai, tanto nas orientações de seu pai, quanto na obediência a Deus. Ou seja, a história de José, ela talvez esteja bem colocada hoje para nós, onde as coisas estão começando cedo demais.
onde cedo demais precisamos tomar as responsabilidades de nossos atos, talvez não as obrigações, porque a minha geração, ela se fortaleceu de uma tal forma que ela facilitou a geração de vocês. Vocês não sabem o que é comer carne uma vez por semana, certo? Vocês não sabem o que é não ter acesso a um Danone, a um sorvete, a uma Coca-Cola. A geração de hoje não sabe o que é isso. Provavelmente aqui quase todo mundo come carne quase todo dia. Pode não ser a melhor carne do mundo, mas é. Você tem muitas coisas que a nossa geração anterior construiu e ofereceu a vocês. Mas inevitavelmente vocês têm que lidar com as responsabilidades das ações. As referências estão aí. É importante você olhar isso. E cabe a você definir o que você vai copiar, o que você vai modelar, como você vai se comportar. Porque as referências estão aí, boas e ruins, perto e longe. Sempre estiveram. É importante você entender que esse camarada é o filho mais novo, que está olhando para uma equipe de nada mais, nada menos, 10 irmãos. Ele é o 11º, Benjamim ainda vai nascer, e Diná, uma menina. Então 10 rapazes precedem José, com um comportamento incorreto, com uma postura que não é das melhores, influenciando um garoto ainda em formação, de 17 anos, trabalhando junto com este garoto. Ou seja, José, ele vai conviver neste ambiente de corrupção, neste ambiente tóxico, com 17 anos de idade. Talvez isso deformaria você, talvez isso criaria problemas para você, mas para ele não. Ele conseguiu sobreviver às referências negativas. Porém, José não é perfeito como ninguém. José tem uma postura que talvez não seja uma postura muito legal. É muito legal nós falarmos da má fama dos outros, mas neste versículo eu também encontro algo que me dá direito a não falar tão bem de José assim, a sua postura de denúncia. Nesse texto nós já vamos começar a descobrir que os irmãos também têm motivos para não gostar dele, porque ele é alguém que leva a fofoca, ele é alguém que leva informações negativas. Eu não vejo em nenhum texto bíblico que este garoto de 17 anos tenha confrontado seus irmãos pelo comportamento negativo. Talvez porque não se sentia em autoridade, eu entendo perfeitamente. Mas ele vai para casa e conta para seu pai que seus irmãos estão com comportamento incorreto. Então, diga-se de passagem, os irmãos de José não precisam que ele sonhe para ficar com raiva dele. Às vezes nós olhamos para alguém contando uma história a nosso respeito, ou a respeito de alguém, e nós não paramos para pensar que por mais certo que alguém esteja a olhar a alguém fazendo uma coisa errada, nós precisamos também dar uma olhada na nossa postura no que diz respeito a isso. Ele vai para casa e conta para Jacó: ó papai, Rubem está vacilando, Judá não está indo bem, Isacar está com problemas, Zebulun está fazendo isso, Gade faz isso, Azé faz dessa forma, Simeão faz desse jeito. Então pare e pense. 17 anos de idade, um menino trabalhador, é verdade. As referências são seus irmãos, elas não são boas, e sua postura
é uma postura de denúncia. Ele é aquele tipo de gente que não aguenta ficar quieto se vê alguma coisa de errado. Não tem nenhum problema nesse modelo, ô denunciante. Só não queira a admiração dos outros quando você expõe o problema das pessoas. Tá certo? Não estou dizendo que você está errado de falar. Eu estou dizendo que não vão te apreciar. Então pare de querer que as pessoas gostem de alguém que fale o que os outros. As pessoas estão preparadas para ouvirem o que quer e não o que precisam. Quem fala para o outro o que ele quer ouvir provavelmente vai ser muito amado, mas quem fala para o outro o que ele precisa ouvir pode saber que não vai ser amado. Pastor, o que você está querendo dizer? Que eu tenho que ver as coisas erradas e ficar quieto? Não, você tem que continuar denunciando, mas ser maduro o suficiente para saber que as pessoas não vão gostar de você e pronto. Isso torna você uma pessoa bem resolvida. Eu faço desse modelo, certo? Faço com amor, com respeito, mas eu denuncio, ok? E se as pessoas não vão gostar de mim, elas não vão gostar de mim por uma postura cuja qual eu aprovo em mim. E se você não precisa da aprovação dos outros, não se preocupe com a crítica deles. Se preocupe com a crítica daqueles cuja qual você precisa de aprovação. Quando nós olhamos para isso, é isso que vemos. A história dele vai piorar um pouco neste versículo. Capítulo 37, verso 3. Dá uma olhada no texto. Israel, seu pai. Jacó, vamos colocar assim, para ficar mais fácil de você entender. E Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e ele fez uma túnica de várias cores. Preste atenção. Os irmãos dele já não gostavam muito dele, por quê? Porque ele fazia, pode falar, isso, fofoca, só para você não esquecer. Depois você troca outra mensagem quando você for falar para alguém, senão você acaba fazendo fofoca do José, certo? Mas os irmãos não gostavam dele porque ele falava dos erros dos irmãos. Mas esse texto piora. Além de levar a má fama dos irmãos para o pai, José tem algo nesse texto que dói demais. Aliás, duas coisas. Primeiro, a atenção e o amor. José vê canalizado para ele, e também não é difícil de explicar, é só você olhar a história de Jacó. Ele casou com Bila por engano, que para mim tinha tomado uns graus. Não tem lógica, não tem lógica. O cara trabalha 7 anos para casar com a dona, enfia um outra na tenda e ele não vê? No mínimo 7 anos trabalhando no dia da festividade. O cara tá doidão, mano. O vinho era permitido, símbolo da alegria. Ele falou: meu irmão, depois de 7 anos trabalhando para pegar essa dona, eu vou comemorar. Encheu a cara. O sogro malandro trocou a mulher, pegou a Raquelzinha e tirou de cena e enfiou a Lia. Tinha um olho para arquibancada, outro para geral. Lia era meio bagunçadinha e ele casou com ela por engano. E eu fico me perguntando como é que um cara... Ela não era nem irmã gêmea. Como eu disse, não é tão difícil de entender se você olhar. Mas tinha algo que era horroroso aqui. Jacó deu a José algo que nenhum de seus irmãos tinha. Preste atenção. Seja franco, por que você acha que Caim matou Abel? Você acha que Caim matou Abel porque Deus não aceitou a sua oferta? Não. Aliás, se Deus tivesse
rejeitado a oferta de Caim e rejeitado a oferta de Abel, não haveria inveja. O problema é que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a do outro. O que feriu Caim não foi ver o fogo não descer sobre o seu altar e sobre a sua oferta. O que feriu Caim foi ver o fogo descer na oferta do Abel. Preste atenção aqui, gente. O tempo inteiro você vai viver uma vida onde pessoas têm coisas melhores que as suas. Elas podem comprar num dia o que você não tem dinheiro para comprar uma vida inteira. Pare para pensar. Maturidade, controle, relacionamentos fortes com quem? Com você mesmo. É o meu propósito hoje aqui. É mostrar a você que a dor dos irmãos de José também foi muito estabelecida pelo pai, que literalmente deformou seus filhos, literalmente feriu seus filhos, quando demonstrou preferências por um deles, quando começou a dar a José coisas que seus irmãos não tinham. E agora ele era o único cara que andava com uma túnica diferente, mais bonitona. Preste atenção, nós temos uma proposta sendo estabelecida no mundo. Chegou faz tempo na Europa, já está estabelecendo nos Estados Unidos. Tem um vídeo veiculando aí muito legal de uma mulher que fala bem o português, traduzindo. A proposta do sistema governamental do mundo é: você é feliz sem nada. Esse é o slogan. Qual é o perigo desse slogan? É que ele diz apenas você é feliz sem nada. Ele não diz nós. O que indica que a estrutura é: um grupo bem pequeno tem tudo e um grupo bem grande não tem nada. E pasme você, ele é maravilhoso. É uma proposta extraordinária para a classe que já não tem quase, porque preste atenção, não se sabe se dói mais não ter, ou se a dor de verdade é um ódio enrustido de quem tem. Às vezes é muito confuso. Será que o que me dói de verdade é não ter? Ou será que o que me dói de verdade é ver você tendo, você andando, você usufruindo? Agora preste atenção, que entre o quase nada e o nada está a vida. Preste atenção. Quando um pobre pensa que a proposta de não ter nada atrapalha mais alguém que está mais acima do que ele, do que propriamente ele está esquecendo que sem nada, praticamente todo mundo vai viver a miséria. Essa história, ela entrou na minha mente porque é o que eu vejo hoje na minha nação. Uma nação que torce para que quem tem alguma coisa num sistema capitalista quebre, se destrua, porque pelo menos eu vou conviver com uma dor menor, que agora pessoas que têm muita coisa não vão ter. Mas preste atenção, a proposta não é tirar um pouco do que ela tem, é tirar tudo. Esse é o grande desafio. Quando eu olho para esse texto, por isso que às vezes a gente brinca dizendo que a Bíblia, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Nós olhamos e vemos claramente um ambiente sendo preparado, e é o que vemos aqui.
Olha só, os irmãos de José não gostam dele, é verdade porque ele fala demais? Sim, mas fique tranquilo porque esse cara vai amadurecer. Eu estou falando de um garoto de 17 anos, eu estou falando de um adolescente, de um jovem, que tem direito a falar demais, que tem direito a contar seus sonhos para quem não deve, que tem direito a se atrapalhar. Mas eu vou chegar lá na frente e vou te mostrar que um dia esse garoto vai virar um homem. Mas qual é o problema? É que hoje nós estamos cheios na igreja de gente que não tem mais 16, 17, 18 anos. Está com 25, 30, 40, 50, 60 anos e que ainda não amadureceu. Tem problemas no casamento que são coisas infantis. Pare e pense. Está aqui, ó. Ele tem coisas que o irmão não tem. E ele usa. Ele usa. Sabe, é como a senhora ir fazer uma visita. Deixa eu pegar um local aqui. Numa comunidade carente, com a bolsa da Louis Vuitton. É como você entrar numa comunidade para fazer uma visita a uma família carente numa Mercedes-Benz. Tem alguma coisa de errado com o local? Não, com você. Nós precisamos saber para quem mostramos as coisas. Boa parte das pessoas que vivem ao nosso redor não são capazes de digerir o que nós temos, o que nós somos capazes de fazer. O seu potencial, ele incomoda muita gente. A sua beleza incomoda muita gente. O seu sorriso incomoda muita gente. A sua casa incomoda muita gente. O seu estilo de vida incomoda muita gente. Sabe o que esse cara vai fazer? Preste atenção, verso 5. Sonhou também José um sonho e contou aos seus, e por isso os aborrecia. Eles o odiavam cada vez mais. José tinha que parar de sonhar, sim ou não? Sim ou não? O que ele tinha que fazer? Parar de falar de seus sonhos. Para todo mundo ele tinha que parar de falar? Não. Para quem não tem condições de ouvir. Hoje, ontem foi, rapaz, não sei mais. Foi ontem à noite que eu estava no Júnior, na Reviver. Não, foi sexta, né? Ontem eu fui no evento na sexta-feira eu estava na igreja Reviver de Itajaí, com o Júnior, o Rochirola, um amigo nosso. Ele sentou do meu lado e ele começou a contar para mim algumas coisas bem próximas das coisas que eu tenho vivido. Literalmente, é como se Deus falasse comigo: Cláudio, pode falar com ele. Porque quando você fala com alguém que vive coisas bem próximas de você, não tem problema. O problema é que de vez em quando nós queremos falar de coisas que acontecem na nossa vida e são maravilhosas, e outras pessoas não têm condições nenhuma de chegar nem perto. Porque quando José viu os irmãos, ele lembrou da cisterna, ele lembrou de toda a perseguição, porque ele era gente. José sentiu raiva. Ele mexeu na memória e não gostou do que a memória trouxe para ele. Ele se aborreceu, porque você também tem direito de se aborrecer. Porque você também tem direito de olhar para seu passado e descobrir que lá atrás você viveu coisas. E saiba de uma coisa: Deus nunca vai apagar isso de você. Você quer esquecer quando alguém abusou de você? Não vai. Você quer esquecer quando alguém traiu você? Não vai. Porque é para você lembrar que apesar de tudo que te fizeram, Deus te manteve vivo, Deus te manteve de pé. Todos nós enfrentamos momentos de altos e baixos, em que nossas emoções parecem ganhar vida própria. Podemos ser influenciados por acontecimentos externos, palavras de outras pessoas ou até mesmo pelo sucesso alheio, o que afeta a maneira como nós nos vemos. Controlar essas emoções e fortalecermos a nossa individualidade não é apenas uma questão de autocontrole, mas de amadurecimento também, e amadurecimento espiritual.
Quando conseguimos aprender a manejar nossas emoções, estamos mais aptos a viver de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós. O domínio sobre nossas emoções nos conduz ao fortalecimento de nossa identidade em Cristo. Devemos aprender que não somos definidos pelas circunstâncias, nem pela aprovação de terceiros ou pelo sucesso de quem está ao nosso redor. Nosso valor vem de Deus e é Ele quem nos dá o verdadeiro entendimento sobre quem nós somos. Jesus é o nosso maior exemplo de controle emocional. Ele viveu sob constante pressão, enfrentou perseguições, foi traído por aqueles que amava. No entanto, mesmo nos momentos de maior angústia, ele se manteve fiel ao propósito divino. Em Lucas, no capítulo 23, verso 34, ele, em meio à dor da crucificação, clamou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa é uma expressão de total controle emocional, de uma postura centrada na vontade de Deus. É natural nós olharmos ao nosso redor e percebermos que algumas pessoas parecem estar em condições e em situações melhores do que as nossas. Talvez tenham mais recursos, mais realizações ou mais oportunidades. Esse sentimento, se não for controlado, pode gerar inveja, ressentimento e até desânimo. Contudo, como filhos de Deus, somos chamados a lidar com essas percepções de maneira madura. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Aqui Paulo nos ensina que a verdadeira maturidade vem da satisfação em Deus, independente das circunstâncias ao nosso redor. Nosso contentamento não deve depender do que os outros possuem, mas da convicção de que Deus está cuidando de nós em todo o tempo. Aprenda a controlar as suas emoções. E esse é um processo que exige esforço, oração e entrega a Deus. À medida que fortalecemos a nossa individualidade em Cristo, adquirimos a maturidade necessária para lidar com o sucesso dos outros, com situações de justiça da vida e com a necessidade de nos afastarmos de situações tóxicas. Tudo isso faz parte do plano de Deus para nos moldar e nos aproximar do propósito que Ele tem para cada um de nós. Independente das circunstâncias que enfrentamos, quando estamos firmes em Deus, temos a garantia de que Ele está no controle e que nosso propósito é muito maior do que qualquer emoção passageira. Que possamos, a cada dia, buscar nele força para controlar nossas emoções e viver de acordo com o plano perfeito que Ele tem para nós. Assim, veremos nossas vidas transformadas e nosso relacionamento com Ele fortalecido. Em oração, entreguemos nossas emoções e nossos desafios a Deus, confiando que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem e nos guiando em direção ao nosso eterno propósito. E aí, você gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários o que você achou e o que você tem feito para controlar suas emoções. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, isso ajuda demais essas mensagens a serem propagadas para outras pessoas. Que Deus te abençoe, até breve.